Olá para você, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Jaqueline Sales. Esse canal é um canal de leitura diária da Bíblia. Todos os dias uma palavra, uma pequena reflexão sobre o que estamos lendo. Normalmente eu leio aqui uma passagem, um capítulo do dia, daquele dia. E no final do vídeo eu faço pequenos comentários. Então fica até o final do vídeo para ver se você consegue captar algumas lições como a que eu estou captando também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se faz sentido para você, se você se identifica com esse tipo de mensagem, se inscreve no canal, ativa as notificações, são muito importantes para você não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui em cima a playlist das leituras que nós já estamos fazendo, estamos no livro de Gênesis, então você é muito bem-vindo aqui. Tá ok? Mas antes da nossa leitura de hoje, eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo, como eu sempre peço todos os dias, e o intuito da oração é para que Deus venha nos dar clareza e entendimento sobre aquilo que nós vamos ler hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, muito obrigada pela tua palavra. Peço ao Senhor que venha falar conosco, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, e abrir as nossas mentes para a gente entender qual é a lição que o Senhor quer nos dar. Que a sua palavra venha mudar as nossas vidas por inteiro, ó Deus. Venha nos mudar de dentro para fora e que nós possamos ser confrontados, que possamos ser consolados, guiados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então hoje, na nossa leitura de hoje, nós vamos ler Gênesis 18 e a palavra de Deus ela diz assim: Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então, prostrando-se em terra, disse: Meu Senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo-te que não prossigas adiante do teu servo. Mandarei trazer um pouco de água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles lhe responderam: Faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida, correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou-o ao servo, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e o serviu. E enquanto comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: Está ali, na tenda. E um deles lhe disse: Certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abrão e Sara já eram idosos de idade avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: Terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu e disse: Será verdade que eu, já idosa, darei à luz um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Não ri. Ao que ele respondeu: Não negues, tu riste. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que faço, visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, porque eu o escolhi a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência, que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que disse a respeito dele. E o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo o que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei.
Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Chegando-se Abraão disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio. Longe de ti fazer isso. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E Abraão voltou a falar-lhe: agora que eu me atrevi a falar ao Senhor, embora eu seja apenas pó e cinza, e se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a falar-lhe: e se achares ali 40? E ele concordou mais uma vez: não farei por causa dos 40. E Abraão disse: não se ire o Senhor se eu ainda falar. E se achares ali 30? E ele concordou de novo: não farei se eu achar ali 30. E Abraão tornou a dizer: mais uma vez me atrevi a falar ao Senhor: e se achares ali 20? E ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: não a destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Então aqui mais uma vez o Senhor falando de novo com Abraão, só que agora ele manda 3 anjos e novamente reafirmando a presença de Sara ali na promessa, a participação dela naquele tempo determinado que seria dali a 1 ano. Só que interessante que agora Sara, a própria Sara, ela escuta o nome dela, ela escuta ela sendo envolvida ali naquela situação. Já parou para pensar quantas vezes na vida Sara poderia ter ouvido aquilo? E é interessante que ela ouve ali escondidinho e ela ri, né? Igual quando eu disse ontem sobre Abraão. Abraão também, quando ele soube do que Deus queria fazer com ele riu ali com ele mesmo. E agora a Sara também, ela ri com aquele ar do tipo: será que é realmente possível? Não faz o menor sentido, né? E é onde o próprio Deus, ele vê que Sara está rindo e ele fala para Abraão, né? Por que Sara está rindo? Existe alguma coisa difícil, né, para o Senhor? Aqui no versículo 14, né? Então, o que eu quero trazer aqui como um ponto muito importante, né? Parece que a gente tem uma tendência a duvidar de quando Deus quer fazer algumas coisas na vida da gente, né? E às vezes a gente fica com aquele sentimento do tipo: ai, mas será que vai fazer mesmo? Não faz o menor sentido, né? A medicina é totalmente contrário à ciência, é totalmente contrário à medicina, é totalmente contrário à física, a tudo. Não, isso não pode ser. Mas é exatamente isso que Deus está ensinando e falando para Abraão, que não existe nada impossível para Deus. Ainda que para nós não faça nenhum sentido alguma coisa que a gente queira, alguma coisa que Deus nos prometa. Se Ele é Deus, Ele vai fazer. Se Ele é Deus, Ele vai cumprir, né? Outro dia eu ouvi uma expressão muito interessante que para mim fez todo sentido, que diz assim, que o que é futuro para nós não é futuro para Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Então, para Ele, fazer qualquer coisa é sempre possível. Na cabeça de Sara, ela estava olhando ali as circunstâncias da época dela, da vida dela. Ela já é idosa, o marido já é idoso. Então, na cabeça dela, tipo, tem certeza que Deus pode fazer isso? Né? Já acabou o meu ciclo com as mulheres, né? O meu costume com as mulheres. Não tem como. Mas como o próprio Deus, ele fala pra gente: há alguma coisa difícil? E aí eu pergunto para você, na sua vida, tem alguma coisa que você considera difícil para o Senhor? Tem alguma coisa que é muito difícil, que aos seus olhos você fala assim: não tem o menor sentido? Não tem o menor sentido. E, gente, é uma coisa que na fé cristã a gente aprende. Nem tudo vai fazer sentido mesmo. Deus, ele não trabalha pelos nossos sentidos ou em fazer sentido para a gente. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então essa é a palavra que eu, pelo menos, eu capito, né, nesse momento.
apesar que o texto ele também traz um outro elemento muito importante a respeito da intercessão, Abraão intercedendo ali também pelas pessoas que estão em Sodoma, se Deus seria capaz de destruir toda uma cidade, se houvesse pessoas justas ali, e Deus falando para ele que não, aquele diálogo e tudo mais. Então a gente vê que para Deus tudo é possível, não existe coisa impossível, né? Então, se você pegou algum detalhe interessante também aqui no texto, escreve aqui, compartilha com a gente, porque eu vou ficar muito feliz, assim, vou aprender muito também com você. Eu sei que, assim, todo dia o Senhor, ele tem uma porção, a palavra de Deus se renova todos os dias, todo dia ele tem uma lição para nós. E a lição de hoje, para esse dia, na minha vida e na sua vida é: existe alguma coisa que seja impossível para Deus? Né? Não, não tem. Para Deus, todas as coisas são possíveis, ainda que nada faça nenhum sentido, ainda que nada entre na nossa cabeça, a gente não consiga processar a grandeza de um milagre, alguma coisa que a gente queira. Para Deus não é, para Deus é possível, Deus nunca é pego de surpresa, e quando Ele tem algo para fazer na vida da gente, Ele vai fazer, e mesmo que a gente ainda ria ali por dentro do tipo, ai meu Deus, mas será? O Senhor, Ele faz, porque para Ele não há nada impossível, tá bom? Espero que essa palavra tenha abençoado você. Se ela fez algum sentido, né? Compartilha com alguém que está precisando ouvir e convida essa pessoa para participar também da leitura diária, porque todos os dias a gente aprende aqui um pouquinho da Bíblia. A Bíblia não precisa ser uma coisa difícil, tediosa de se aprender, mas quando a gente lê com o coração aberto, pedindo a ajuda de Deus, Ele sempre vai dar ali, nem que seja uma liçãozinha para nós, para a gente aplicar no nosso dia. Tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Não perca!